Oi, mãe. Vamos agora à 12ª leitura. Como eu estava falando antes, então agora ela começa a descrever como são os dias dela dentro do retiro. Então, primeiro dia do retiro. De manhã, procurei ser a primeira na capela. Antes da meditação, tive ainda um pouco de tempo para uma oração ao Espírito Santo e à Mãe Santíssima. Pedi com fervor à Mãe de Deus que me conseguisse a graça da fidelidade nessas inspirações interiores e que eu cumprisse fielmente toda a vontade de Deus. Comecei esse retiro com uma especial coragem. Luta para guardar o silêncio. Como normalmente ocorre, para o retiro vêm irmãs de diversas casas. Uma das irmãs, que eu não tinha visto havia muito tempo, veio até a cela e disse-me que tinha algo para me dizer. Nada lhe respondi, e ela percebeu que não queria interromper o silêncio. E ela comentou: não sabia que a irmã é tão esquisita, e saiu. Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo, além de satisfazer a sua curiosidade egoísta. Ó Deus, ajudai-me a me manter fiel. O padre que pregava o retiro era da América. Veio à Polônia para um breve período e aproveitou aquela oportunidade para pregar o retiro para nós. Percebia-se nesse homem uma grande vida interior. A sua postura manifestava a grandeza do espírito, a mortificação e o recolhimento eram seus traços dominantes. Contudo, apesar das grandes virtudes que esse sacerdote possuía, eu sentia as maiores dificuldades em abrir-lhe a minha alma quanto àquelas graças, pois quanto aos pecados sempre é mais fácil. Com relação às graças, realmente tenho que fazer um grande esforço e assim mesmo acabo não dizendo tudo. Tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada de um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse, ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei Bukoviski, eu o faria com mais facilidade, mas esse jesuíta é a primeira vez que o vejo. Recordei-me aqui do conselho que Frei Bulovski me tinha dado. Quando estivesse fazendo o retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse, ou então fazer-lhe um relato disso, ainda que abreviado. Ó meu Deus, um dia e meio se passou tão facilmente e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência e depois devo ir confessar-me. O demônio tenta convencer-me de que, se as superioras tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, por que motivo perguntar de novo ao confessor e incomodá-lo? Afinal, a Madre X, ela não diz o nome, ela põe X ponto só, né? Então a Madre X te disse que o Senhor não convive dessa maneira com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá também esse confessor. Por que tens que contar isso? Afinal, não são pecados, e a Madre X te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria. Por que então tens que falar sobre isso a esse confessor? Farias melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofreste tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo as irmãs sabem que és uma histérica. Jesus, exclamei com toda a força da minha alma. Nisso o padre veio fazer a conferência. Falou pouco, como se tivesse pressa. Terminada a conferência, foi ao confessionário. Olhei e, vendo que nenhuma das irmãs se dirigia para lá, levantei-me imediatamente do meu genuflexório e coloquei-me diante do confessionário. Não havia tempo para pensar. Em vez de contar ao padre as dúvidas que os outros me levantaram com relação a Jesus, comecei a contar todas essas tentações que estão descritas acima. Mas o confessor logo percebeu toda a minha situação e disse: a irmã não confia em Nosso Senhor por estar ele procedendo tão benignamente com a irmã? Pois bem, fique inteiramente tranquila. Jesus é o seu mestre, irmã, e a convivência da irmã com ele não é histeria, nem fantasia ou ilusão.
Saiba, irmã, que está no caminho certo. Peço-lhe que procure ser fiel a essas graças. A irmã não pode afastar-se delas. Para as superioras, a irmã não precisa falar dessas graças interiores, a não ser por ordem expressa de Jesus. E ainda seria bom entender-se antes com o confessor. Mas se o Senhor exige alguma coisa que é exterior, então depois de entender-se com o confessor, deve cumprir essa exigência, custe o que custar. Por outro lado, a irmã deve contar tudo ao confessor. Não existe absolutamente outro caminho para a irmã. Peça a Deus um diretor espiritual, porque de outra forma a irmã desperdiçará esses grandes dons de Deus. Repito mais uma vez, fique tranquila, a irmã se encontra no caminho certo. Não se preocupe com mais nada, mas seja sempre fiel a Jesus, não importando com o que os outros possam dizer. Justamente com almas tão miseráveis é que o Senhor convive, e quanto mais a irmã se rebaixar, tanto mais perto Jesus estará da irmã. Quando me afastei do confessionário, uma alegria extraordinária inundou a minha alma, e tanto que me afastei para um lugar separado no jardim para me esconder das irmãs e permitir que o coração se derramasse inteiramente em Deus. A presença de Deus invadiu-me de súbito, e por um instante todo o meu nada mergulhou em Deus. Nesse momento senti, ou melhor, discerni as 3 pessoas divinas que residem em mim, e experimentei na alma uma paz tão grande que eu mesma muito me admirei como puder inquietar-me tanto. Propósito, fidelidade às inspirações interiores, por mais que isso me custe. Não fazer nada sozinha, sem entender-me antes com o confessor. Renovação dos votos. Já desde cedo, quando acordei, imediatamente todo o meu espírito mergulhou em Deus, neste oceano de amor. Sentia que estava toda imersa nele. Durante a Santa Missa, o meu amor para com ele atingiu uma maior intensidade. Depois da renovação dos votos e da Santa Comunhão, vi de repente o Senhor, que me disse benignamente: minha filha, olha para o meu coração misericordioso. Quando fixei o meu olhar nesse coração sacratíssimo, saíram dele os mesmos raios que estão na imagem, como sangue e água, e compreendi como é grande a misericórdia do Senhor. E novamente disse Jesus com bondade: minha filha, fala aos sacerdotes dessa minha insondável misericórdia. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas, e as almas não querem acreditar na minha bondade. De repente, Jesus desapareceu. Contudo, durante todo esse dia, o meu espírito manteve-se mergulhado na sensível presença de Deus, apesar da algazarra e das conversas que normalmente ocorrem depois do retiro. Tudo isso em nada me perturbava. O meu espírito estava em Deus, mesmo que exteriormente participasse das conversas e até tivesse ido visitar Derde. Derde, creio eu, seja um lugar lá perto, nas proximidades, mas ela não faz nenhuma outra referência, mãe. Então vamos prosseguir. Hoje começamos a 3ª provação. Reunimos-nos as 3 com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a 3ª provação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração, e esclarecendo em que consiste a 3ª provação, lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos. De repente comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas, reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me. Por que ela chora assim? No entanto, a Madre Mestra defendeu-me e disse que não se admirava. Passada a hora, fui diante do Santíssimo Sacramento e, como a mais miserável e desprezível, roguei-lhe misericórdia, para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi essas palavras: minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor, como uma palha lançada no enorme braseiro, e com essa humilhação estás atraindo sobre ti e sobre outras almas todo o mar da minha misericórdia.
E respondi: Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino agrado. Durante todo o tempo da provação, o meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia. Essa obrigação deu-me muitas oportunidades de me exercitar nas virtudes. Havia dias em que ia até 3 vezes levar a roupa a algumas irmãs, mas elas não ficavam satisfeitas. No entanto, cheguei a conhecer também as grandes virtudes de outras irmãs, que sempre pediam que lhes desse o que havia de pior em toda a rouparia. Eu admirava esse espírito de humildade e de mortificação. Durante o advento, despertou-me no coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração, e têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem almas inteiramente divinizadas, porém há também outras que tão somente vivem. O segundo atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua justiça, e esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser, e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o maior, e a misericórdia, e compreendi que o amor e a misericórdia... desculpe, eu li errado, mãe, vou ler de novo. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia, e compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador. O mais imenso amor e abismo da misericórdia eu reconheço na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que conheci que este é o maior atributo de Deus. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser mártir em silêncio, pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros. Põe os outros à prova, como podem. Nada adianta a uma pobre alma quando cai nas suas garras, e as melhores intenções são mal interpretadas. Deixa eu ver se é isso. Sim, vamos lá. Véspera do Natal. Hoje me uni intimamente com a Mãe de Deus e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela em espírito, partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi à Mãe de Deus graças para eles. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o menino Jesus e meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade invadia minha alma. Senti-me profundamente invadida por esse mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal eu sentia isso vivamente na minha alma. Nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, aí vem uma frase entre colchetes, pensamento interrompido. Ou seja, ela não concluiu esse pensamento quando ela escrevia o diário.
Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi essa voz: desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanham o Santíssimo Sacramento. São sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois comigo mesma que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me: a irmã irá acompanhar Nosso Senhor quando o padre for visitar os doentes. E por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor, e, como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com o cinto de ferro, pois afinal não convinha acompanhar o rei vestida como de costume. E esta mortificação eu oferecia pelos doentes. Hora santa, durante essa hora eu procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e de repente vi o menino Jesus. A sua majestade impregnou-me de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino e, no entanto, reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus me respondeu: sou e convivo contigo como criancinha para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual uma grinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava de que era para o meu esposo, como prova de meu amor por ele. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus. E no mesmo dia da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração, embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado por aquele a quem amo e com todas as forças da minha alma? Disse-me hoje Jesus: desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual estás inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares esta oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos últimos dias do Carnaval, quando fazia a hora santa, vi Nosso Senhor no momento da flagelação. Oh, que suplício inconcebível! Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado. Ó pobres pecadores, como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus, a quem agora assim tão cruelmente martirizais? O seu sangue corria pelo chão e em alguns lugares o corpo começou a descarnar-se. Eu vi nas costas alguns dos seus ossos despidos de carne. Jesus silencioso, gemia e suspirava. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações. Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm da regra. Durante uma oração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a Ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nesta casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus fez-me então conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro eram as minhas intenções que não seriam reconhecidas. Depois de diversas suspeitas e desconfianças, todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui.
Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma como uma tempestade escura, da qual logo deviam cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento apavorou-se a minha natureza. Então, tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa, mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo nem o negara ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus me fez conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo com plena consciência, pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele, E ao mesmo tempo o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não o fazer. E imediatamente respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar, confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que por este ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas havia tanto quanto eu podia carregar. Não suportaria nenhuma gota a mais. Em determinado momento de manhã, ouvi na minha alma essas palavras: vai falar com a Madre Geral e diz-lhe que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era não posso dizer, nem qual a casa, mas para a Madre Geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma de nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Era a tentação de suicídio. Durante 7 dias sofri. Depois de 7 dias, Jesus lhe concedeu a graça. Então também eu deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos das nossas educandas. Jesus permite que o faça, e também dos confessores. O meu coração é uma contínua morada para Jesus. Além de Jesus, ninguém tem acesso a ele. De Jesus tiro forças para a luta em todas as dificuldades e contrariedades. Desejo ser transformado em Jesus, para poder oferecer-me pelas almas com perfeição. Sem Jesus, não me aproximaria das almas, porque sei o que sou por mim mesma. Procuro me impregnar de Deus para entregá-lo às almas. Desejo me esforçar, trabalhar, me aniquilar pela nossa obra de salvar as almas imortais. Não importa se esses esforços abreviarem minha vida, pois ela já não me pertence, mas é propriedade da congregação. Desejo ser útil a toda a igreja pela fidelidade à minha congregação. Jesus, hoje minha alma está como que perturbada pelo sofrimento. Nem um raio de luz. A tempestade se enfurece e Jesus está dormindo. Ó meu mestre, não vou despertar-vos, não vos interromperei os doces sono. Eu creio que vós me fortaleceis, mesmo sem que eu o saiba. Há horas inteiras em que vos adoro, ó pão vivo, em meio a grandes securas da alma. Ó Jesus, puro amor, não necessito de consolos, pois alimento-me da vossa vontade, ó Altíssimo. A vossa vontade é o objetivo da minha existência. Parece-me que o mundo todo está a me servir e de mim depende. Vós, Senhor, compreendeis a minha alma em todos os seus anseios. Jesus, quando eu mesma não posso cantar-vos um hino de amor, admiro o canto dos serafins, por vós tão amados. Desejo, a exemplo deles, mergulhar em vós. Nada conseguirá deter um amor assim, porque nenhuma força tem poder sobre ele. Esse amor é como o relâmpago que ilumina a escuridão, mas nela não permanece. Ó meu mestre, formai vós mesmo a minha alma, de acordo com vossa vontade e os vossos eternos desígnios. Uma certa pessoa como que assumiu a tarefa de me exercitar na virtude de todas as maneiras possíveis.
Um dia encontrou-me no corredor e começou a dizer que ela não tinha autoridade para me chamar a atenção, mas ordenou que eu permanecesse no corredor durante meia hora diante da pequena capela e aguardasse a Madre Superiora. E, quando viesse depois do recreio, me acusasse de uma série de coisas que ela própria enumerou. E, embora não tivesse no meu íntimo a mínima consciência de culpa, obedeci e esperei meia hora pela superiora. Cada uma das irmãs que passava por mim olhava-me com um sorriso. Quando me acusei para a Madre Superiora, esta me enviou ao confessor. Quando fui me confessar, o sacerdote logo percebeu que se tratava de alguma coisa que não provinha da minha própria alma e que eu não tinha a mínima ideia sobre essas coisas, e admirou-se de que essa pessoa pudesse dispor-se a me dar tais ordens. Ó Igreja de Deus, tu és a melhor mãe, só tu sabes educar e fazer a alma crescer. Ó, que grande amor e veneração tenho para com a Igreja, essa melhor mãe. Em determinado momento, o Senhor me disse: minha filha, a tua confiança e o teu amor constrangem a minha justiça e não posso castigar porque tu me impedes. Ó, que grande força tem a alma cheia de confiança. Quando penso sobre os votos perpétuos e sobre quem é aquele que deseja unir-se a mim, o meu pensamento fica horas inteiras concentrado nele. Como será isso, já que vós sois Deus e eu vossa criatura? Vós, o Rei imortal, e eu, mendiga e a própria miséria. Mas agora já vejo tudo mais claramente, pois esse abismo ficará cheio da vossa graça, Senhor, e do vosso amor. Esse amor preencherá o abismo que existe entre mim e vós, Jesus. Ó Jesus, como a alma se sente profundamente ferida quando ela procura ser sempre sincera e os outros a acusam de falsidade e a tratam com desconfiança. Ó Jesus, também vós passastes por este sofrimento para prestar reparação a vosso Pai. Desejo ocultar-me de tal maneira que nenhuma criatura consiga perscrutar o meu coração. Jesus, só vós conheceis o meu coração e o possuís todo. Ninguém conhece o nosso segredo. Com um só olhar nos compreendemos mutuamente. Desde o momento em que nos conhecemos, tenho sido feliz. A vossa grandeza é a minha plenitude. Ó Jesus, se estou no último lugar e abaixo até das mais jovens postulantes, então é que me sinto no meu lugar. Não sabia que nesses recantos mais obscuros o Senhor tivesse colocado tanta felicidade. Agora compreendo que até na prisão pode rojar do peito puro a plenitude do amor para convosco, Senhor. As coisas exteriores nada significam para um amor puro, ele perscruta tudo. Nem as portas da prisão, nem as portas do céu prevalecem contra ele. Ele atinge o próprio Deus e nada consegue extingui-lo. Não existem barreiras para ele, é independente como um rei e tem passagem livre em toda parte. A própria morte tem que dobrar-se diante dele. Hoje minha irmã veio me visitar. Quando me contou os seus planos, fiquei apavorada, não acreditando que fosse possível. Era ela uma bela almazinha diante de Deus, que, no entanto, estava envolta por grandes trevas e nem sequer sabia como se livrar delas. Via tudo escuro. O bom Deus deixou-a sob meus cuidados durante 2 semanas e pude ajudá-la. Contudo, quantos sacrifícios me custou essa alma, só Deus o sabe. Por nenhuma outra alma levei diante do trono de Deus tantos sacrifícios, sofrimentos e orações quanto por ela. Era como se houvesse forçado o próprio Deus a conceder-lhe uma graça. Quando reflito sobre tudo isso, vejo nisso um verdadeiro milagre. Agora reconheço que grande força tem a oração de intercessão diante de Deus. Durante essa quaresma, sentia frequentemente a paixão de Nosso Senhor no meu corpo. Sentia no fundo do meu coração o que Jesus sofreu, embora exteriormente em nada se manifestassem os meus sofrimentos. Sabe deles apenas o meu confessor. Breve conversa com a Madre Mestra.
Quando lhe perguntei sobre alguns pormenores sobre como progredir na vida interior, essa Santa Madre respondeu-me a tudo com muita clareza. Disse-me: se a irmã continuar a cooperar assim com a graça de Deus, encontra-se a um passo apenas da estreita união com Deus. A irmã compreende o sentido em que estou falando, que a característica da irmã seja a felicidade, a graça do Senhor. Não é a todas as almas que Deus conduz por um caminho assim. Ressurreição. Hoje, durante a missa da ressurreição, vi Nosso Senhor numa grande claridade. Ele se aproximou de mim e disse: a paz esteja convosco, minhas filhas, e ergueu a mão num gesto de bênção. As chagas das mãos e dos pés e do lado eram visíveis e brilhavam. Então olhou para mim com tanta clemência e amor que a minha alma mergulhou toda nele, e disse-me: participaste muito da minha paixão, por isso faço com que tenhas também uma grande participação na minha glória e alegria. Toda a missa da ressurreição não me pareceu mais que um só minuto. Um extraordinário recolhimento me envolveu e durou a Páscoa toda. A bondade de Jesus é tão grande que não é possível expressá-la em palavras. No dia seguinte, após a Santa Comunhão, ouvi a voz: minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá a esta misericórdia louvor e glória. Faze-o da seguinte maneira: reuni todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Minha filha, quero entregar-me às almas, desejo as almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem para a fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Hoje rezei por uma alma agonizante que estava morrendo sem receber os santos sacramentos, embora os desejasse ardentemente. Mas já era tarde demais. Trata-se de uma parenta, uma tia. Essa almazinha era agradável a Deus. Naquele momento a distância não existia para nós. Ó vós, pequenos sacrifícios diários, sois para mim como as flores do campo com as quais cubro os pés do amado Jesus. Eu às vezes comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque por sua continuidade exigem o heroísmo. Nos sofrimentos não busco a ajuda das criaturas, mas Deus é tudo para mim. Embora muitas vezes me pareça que o Senhor também não me ouve, armo-me de paciência e me calo. Assim como a pomba que não se queixa nem lamenta quando lhe tiram os filhotes. Quero voar para o próprio sol e não me contentar em permanecer em seu calor. Não desistirei, porque em vós me apoiei, fortaleza minha. Bem, vamos continuar na sequência, ok? Uma pequena pausa aqui, daqui a pouco eu mando um outro vídeo para a senhora. Fica com Deus, um beijo. Tchau, tchau.